Cartas de Paulo de Tarso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Mensagem presente no livro Caminho, Verdade e Vida, editora FEB, capítulo 123. O versículo: Se temos esperança em Cristo somente para esta vida, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. Mensagem titulada Esperar em Cristo. O exame do versículo fornece ao estudioso explicações muito claras. É natural confiar em Cristo e aguardar nele. Mas que dizer da angústia da alma atormentada no círculo de cuidados terrestres, esperando egoisticamente que Jesus lhe venha satisfazer os caprichos imediatos? Seria razoável contar com o Senhor tão só nas expressões passageiras da vida fragmentária? É indispensável descobrir a grandeza do conceito de vida, sem confundi-lo com uma vida. Existir não é viajar da zona de infância, com escalas pela juventude, madureza e velhice, até o porto da morte. É participar da criação pelo sentimento e pelo raciocínio. É ser alguém e alguma coisa no concerto do universo. Na condição de encarnados, raros assuntos confundem tanto como os da morte, interpretada erroneamente como o fim daquilo que não pode desaparecer. É imprescindível, portanto, esperar em Cristo com a noção real da eternidade. A filosofia do imediatismo na Terra transforma os homens em crianças. Não vos prendais à idade do corpo físico, às circunstâncias e condições transitórias. Indagai da própria consciência se permaneceis com Jesus e aguardai o futuro, amando e realizando com o bem, convicto de que a esperança legítima não é repouso, e sim confiança no trabalho incessante. Breve comentário. Todos os valores, todos os princípios que adotamos na vida, em grande parte herdamos do contexto histórico, herdamos das nossas próprias experiências passadas e temos conceitos cada vez mais prisioneiros sobre o que é vida. O Espiritismo, com a contribuição, é óbvio, do Consolador Prometido, ou seja, a representação de todos os conceitos do Consolador Prometido, vem explicar e auxiliar e apontar qual é a porta para nos libertarmos de nós mesmos. A grande complexidade nesse processo todo é que boa parte dos valores e dos pensamentos que já instituímos como verdade, nós não queremos nos desapegar deles. Então, uma série de conceitos e princípios que nós adotamos em nossas vidas, em nossas condutas, acreditamos ser a verdade e vivemos essa verdade. Então, o maior complicador da vida e dos recursos, de entender os recursos divinos, é justamente expandir esses recursos para transformar o nosso mundo íntimo. O mesmo se refere com relação ao que nós chamamos de vida.
Então alguém passa a vida inteira pensando assim: olha, eu vou trabalhar, mas quando chegar a minha aposentadoria, eu não vou fazer absolutamente nada. Porque eu já dei a minha contribuição, acabou, eu não tenho que fazer mais nada. E aí é um problema grave, porque estamos imaginando que só existe uma existência. Estamos vivendo princípios que têm a ver explicitamente com os conceitos materialistas, com os conceitos de governança de certas consciências que são infundidas no mundo. E adota quem quer, é óbvio. Mas qual é o problema disso tudo? É que no fundo, esses conceitos impactam inclusive sobre como sentimos a vida. E não estamos sentindo a vida como Cristo nos apresentou. Não compreendemos toda a mensagem. A ressurreição foi a prova viva. O corpo físico morrendo, você não deixa de existir. E Jesus retorna e fica 50 dias, 50 noites com os discípulos, instruindo. Vai fazer isso, vamos fazer aquilo, temos que avançar. Continuou trabalhando, psicológico, o mundo emocional dos discípulos. Pedro, tu me amas? O Cristo voltou a perguntar isso para Pedro. Já se imaginou? Você é perguntado 3 vezes, você nega, o Cristo é preso. Ocorre todo aquele ato insano, toda a convivência natural de quem não sabe amar. Foi crucificado, foi chicoteado, foi totalmente maltratado e inclusive chegou ao ponto de ter o seu corpo físico destruído. Aí ele retorna no laço de convivência e chega para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. E perguntou novamente 3 vezes. E Jesus pega e fala: apacenta as minhas ovelhas. Então, ele estava justamente trabalhando o mundo emocional de Pedro. Pedro, você vai ter a missão de continuar no processo de auxiliar os corações que vão se aproximar da Boa Nova, que vão se aproximar dos reflexos da Boa Nova. E a gente não percebe isso, que o Cristo estava continuando um trabalho. Acreditamos que ele apareceu e só por aparecer foi ótimo. Não, ele retornou trabalhando. E ele deixa claro, o Pai não para de trabalhar nunca. E eu igualmente trabalho continuamente. Então, não existe pausa, não existe aposentadoria, não existe parar. Só existe continuar. Continuar progredindo em amor e sabedoria, para sempre. E vamos sempre ter que esperar em Cristo. O que significa esperar em Cristo? Esperar que os exemplos de vida, que essa vivência de pureza máxima e que todos os recursos que Ele oferta para o mecanismo da lei moral, que é a lei de progresso, o qual Ele está trabalhando e se empenhando ao máximo para alavancar todas as consciências, para desenvolver todos os corações, ou seja, para estabelecer sempre novos padrões, cada vez mais sublimes, de sabedoria e de amor. Ele continua trabalhando. E Ele aguarda, igualmente, que estaremos nos empenhando, nos esforçando e esperando no Cristo os recursos que irão dinamizar o nosso progresso continuamente. Um processo continuado. Não há parar. Então, quando estamos 2/3 do nosso tempo do dia acordados e 1/3 do tempo dormindo, esse sono, chamado sono reparador, tão importante para o corpo físico, ele igualmente não quer dizer que a alma está parada. Fora do corpo físico, prosseguimos nos nossos desafios de aprendizado, de vivência, de transformação, vivendo no mundo espiritual. Nunca estivemos fora do mundo espiritual. E sempre estivemos vivendo 1/3, mesmo encarnados. Praticamente 100% da vida espiritual. Apenas não lembramos, para não comprometer certos recursos
que nos foram separados no dia a dia da vida. Então, Emmanuel continua assim e evolui o pensamento de uma forma muito interessante e questionando claramente para cada um de nós. Afinal de contas, você só quer buscar recursos no Cristo relacionados aos cuidados terrestres? Aos probleminhas terrestres? A questões que você quer que você seja atendido aqui, egoisticamente, para satisfazer caprichos imediatos? É essa a abordagem adequada? Então, quando vamos revisitar qual é o significado sobre pedir e obtereis, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, os discípulos compreenderam que ele estava falando para o espírito. Ele não estava falando para o corpo físico, para as experiências físicas. Eu vou pedir para resolver um problema. Eu vou pedir para aquela pedra ali que está no meu caminho, pedir para Jesus tirar para mim. Não é esse o processo. Porque você está num lugar que tem sempre que dar a volta em torno daquela pedra. E amar aquela pedra. Amar tudo que existe no reino vegetal, mineral, hominal, angelical. Amar toda a criação divina e se harmonizar com ela. Então, estamos sempre pedindo errado, solicitando a ajuda errada e não compreendendo a missão. A missão é desenvolver a nossa alma para estarmos cada vez melhor e capacitados para melhor amar e melhor contribuir em todas as atividades que Deus fornecer. Então, o que significa pedir? Senhor, eu vou pedir o quê? Pedir caminhos novos para transformar os abismos que ainda possuímos de egoísmo, de orgulho, de vaidade. Eu vou buscar o quê? Por que eu vou pedir buscar? Que eu vou encontrar? Eu vou buscar meios novos de como amar, meios novos de como produzir o bem. Porque no fundo, vamos ter que admitir, eu não sei fazer o bem. Toda vez que eu vou falar, dá ruim. Eu quero promover algo bom, nobre, justo, e eu falo de uma forma sem afabilidade, sem doçura, eu acabo ofendendo. Então, temos que aprender a pedir novos caminhos para transformar o nosso mundo íntimo, temos que buscar meios de aprender como fazer o bem, e o Cristo irá fornecer não só exemplos, como intuições. Perdoa, coopera. Agora é hora de silenciar. Agora não é hora de responder. Acalma, reflita. Absorva outras vibrações dos quais você não tem para produzir o bem. Se dependermos de produzir o bem somente pela constituição psíquica e constituição emocional e os valores dos nossos sentimentos atuais, vamos produzir absolutamente nada. Precisamos desses empréstimos. Então, não é para satisfazer caprichos imediatos. Temos que pedir novos caminhos para transformar os nossos destinos, transformar as nossas almas. E se vamos pedir novos caminhos para aprender a perdoar, é lógico que vamos ser ofendidos. Se eu estou pedindo novos caminhos para desenvolver a capacidade de produzir o bem, é lógico que vão surgir situações que irá clamar a presença da contribuição do nosso carinho, do nosso amor, da nossa atenção no bem. Ali, evidente. Mas a maioria das vezes fugimos do problema. Isso é um problema, estou fora. Vai me causar tristeza, aflição. Mas foi você mesmo que pediu novos caminhos. Foi você mesmo que orando, Senhor, eu quero progredir. Senhor, eu quero, por favor, eu peço, me ajude a me transformar. Ok, eu vou te ajudar. Ele cria novos recursos, novos caminhos. E como estamos utilizando esses novos caminhos de convivência, esses novos caminhos de relação, não é só no lar, é no trabalho, é no transcurso, é no decorrer do trabalho, é no avançar, é no retornar, é estar em casa com os familiares, especialmente com os familiares. Porque os familiares vão demandar lá dentro
lá dentro dos circuitos mais complexos da nossa alma. Os capacitores, às vezes, vão exigir o máximo dos componentes que compõem a nossa alma. É lá, nesse cadinho do lar, é que vamos ganhar a experiência e a capacidade de expandir esses valores que estamos já empreendendo no lar para outros ambientes. Lembrando, não é a questão da aparência, aparentar ser bondoso, não, é realmente ter o sentimento, vivenciar aquele sentimento quando você produz o bem. Eu vou ajudar o fulano que está com uma dificuldade no trabalho. Bem, ele vai me dever um favor, né? Então você não está ajudando com o seu coração. Você não está participando ativamente com o seu coração no sentido de transformar os sentimentos antigos que sempre foram animados em sentimentos que o Cristo aguarda que estejamos animando todos os dias. Então pedir, buscar, pedir novos caminhos para transformar o nosso mundo interior e buscar como aprender a fazer o bem. E o que é o bater? O bater é quando batemos a porta de Deus e pedimos tarefa, pedimos trabalho. Senhor, eu quero trabalho para que eu possa produzir o bem, para que eu possa produzir recursos de sabedoria, para que eu possa colocar minha inteligência em uso, intelégeres, escolher dentre. Então, sempre que eu puder escolher ter uma ação equivocada, distorcida, eu queria, na hora H, escolher uma ação de humildade, de brandura, de doçura, de cooperação, de compreensão. Então, já percebemos que todo o recurso que o Cristo veio trazer à Terra e vem nos amparando, nos socorrendo, não é para transformar os destinos para que não passamos nada, não temos dificuldade nenhuma. As dificuldades foram estruturadas em relação ao que a nossa alma já grita e pede. Senhor, eu quero mudar isso. Senhor, aquela pessoa que eu briguei, que eu maltratei, eu quero de novo no meu destino para que eu possa gerar amor, produzir amor em contato. E por vezes não entendemos as circunstâncias dos destinos. Os destinos criam constrangimentos, nos obrigam a certos laços de convivência para que possamos empreender melhor o nosso coração. E acreditamos que essas circunstâncias de constrangimento são punições, ou pior, são sofrimentos. E ficamos pedindo para satisfazer os nossos caprichos imediatos que tudo isso se modifique do externo, não a nossa forma de perceber internamente. Então, sempre que estivermos observando e estudando os ensinos do Cristo, temos que compreender que são valores para a alma, para toda e qualquer situação que estivermos vivenciando, no corpo físico ou fora dele. Então é indispensável descobrir a grandeza do conceito de vida, sem confundi-la com uma vida. Então já compreendermos que não é para satisfazer caprichos imediatos, não é para ficar naquela preocupação sobre expressões passageiras da vida fragmentária. Por que expressões passageiras da vida fragmentária? Várias pessoas, por vezes, gostam de uma pimentinha de autodestruição, gostam de uma pimentinha de criação de sofrimentos a mais do que necessário. E como é que a pessoa mentaliza a vida? Puxa vida, eu queria ter feito tanto mais na minha vida. Puxa vida, eu queria tanto ter sido um cientista. Eu queria tanto ter sido uma médica, uma enfermeira, um juiz, não sei o quê. Um monte de funções que pertencem à vida fragmentária e que nada disso conta ponto. Nada disso conta ponto. A única coisa que conta ponto na vivência da Terra é como você colocou o seu coração e os seus valores morais em prática em qualquer uma dessas experiências. Em cada uma dessas expressões. Porque elas são extremamente passageiras. Estamos falando de 35 anos só de trabalho.
na Terra, depois o cara se aposenta. Então a pessoa tem pessoas que entram contabilizando o contrário. Já cumpri 10, já cumpri 20. Opa, tô quase cumprindo 30. Opa, tá quase acabando. Ai, graças a Deus. Graças a Deus? De jeito nenhum. Isso são expressões passageiras, fragmentárias. É óbvio que não existe como você, em cada época da vida, por isso a transformação contínua do nosso corpo físico irá demandar de cada um de nós certas naturezas de trabalho. Então é óbvio que essas expressões passageiras da vida fragmentária, elas não são exatamente o foco da evolução. O foco é o contrário, como você está colocando o seu mundo íntimo, os seus valores de amor, de brandura, de carinho, em tudo que você faz. Alguma coisa você faz por amor ou você só faz por dinheiro? Alguma coisa você faz por alegria ou você só faz no azedume? Puxa vida, mais uma tarefa. Puxa vida, mais uma coisa, mais uma tarefa repetitiva. Então essa vida fragmentária, elas são muito mais descobridores de nós mesmos do que a essência do que é viver plenamente. Ainda não vivemos plenamente. Ainda estamos nos expressando em todas as atividades de trabalho de forma fragmentária. Então a pessoa, não, peraí, eu tenho que contribuir no trabalho que eu estou executando. Aí a pessoa, peraí, eu tenho que desligar minhas emoções, eu tenho que desligar os meus potenciais de amor, porque aquela tarefa não exige amor. Nós vamos fragmentando como viver na Terra. E depois achamos que não tivemos oportunidades suficientes de produzir amor, de produzir bondade, carinho. Não é verdade. Sempre estivemos com todas as possibilidades, mas queremos viver conceitos e filosofias de vidas dos outros. Pô, aquele cara se tornou CEO, aquele cara se tornou diretor. Por quê? Porque ele fez assim. Ele pisou na cabeça de um monte de gente, ele subiu, ele fez isso, fez aquilo. Eu já entendi, se eu vou criar uma meta, que é ser diretor, e vou fazer exatamente igual ele faz. Você opta não querer viver a vida plenamente. Ah, mas aí eu não vou ser diretor. Não dá para ganhar os dois, né? Não dá para querer viver todas as toxicidades de formas de viver dos outros e achar que vamos viver a forma do Cristo. É impossível. Não, eu vou ser fiel ao Cristo. Alguém precisou de ajuda, eu ajudo. Alguém teve dificuldade, ao invés de eu pisar e maltratar, eu vou tentar compreender qual a dificuldade e vou auxiliá-lo. É um outro conceito de vida. É buscar a real humanidade. É buscar nos irmanarmos e ter aquela consciência plena. Todos são filhos de Deus. Deus aguarda a minha contribuição para aquele outro mundo íntimo. Da mesma forma que eu tenho que cuidar do reino mineral, do reino vegetal, me harmonizar com eles, estar em equilíbrio, e eu tenho que buscar a mesma coisa com o reino nominal. E mais do que isso, não aguardar que tudo se manifeste automaticamente, e sim exercer a minha contribuição, os meus potenciais de fraternidade, de amor, de carinho, que eu já disponho. Então, só estamos vivendo a vida fragmentária porque estamos escolhendo fragmentos dos quais, hoje em dia, já aceitamos que não faz parte do que nós estamos buscando, mas falamos isso do ponto de vista de lógica, mas não de sentimentos. Ainda não temos aquele sentimento pleno de seguir o Cristo. Estamos construindo. E é justamente através dessas expressões passageiras, de trabalhando aqui, trabalhando ali, convivendo no lar, convivendo acolá, é que vamos construir outros conceitos. Vamos aplicar os conceitos do Cristo em nosso dia a dia, varrendo um chão, lavando uma louça, cuidando de uma criança, cuidando de um idoso, executando todas as tarefas que surgem em nosso caminho. Como você está colocando, contribuindo com o seu coração nessas tarefas? Está ofertando o seu coração por amor?
Então, é óbvio que isso não para com apenas uma encarnação. Não faz o menor sentido. E Paulo, ele é enfático. Se temos esperança em Cristo somente para esta vida, somente para essa encarnação, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. Paulo compreendeu e compreendia. Isso transcende, vai muito mais além. Então, ele sabia que o Cristo continuava ajudando, amparando, socorrendo, instruindo, transformando, sugerindo, influenciando novos pensamentos, novas formas de sentir a vida. Ele sabia que o processo era contínuo. Então, existir não é viajar da zona da infância, com escalas na juventude, madureza e velhice, até o porto da morte. Não é isso. Isso não é existir. Olha só, ele está definindo o que é existir. Isso não é existir. Isso apenas está deixando claro que o uniforme de trabalho que nós estamos empregando aqui na Terra, ele passa por esses ciclos, ou uniforme de trabalho. Nossa consciência segue por questões de treinamento que o uniforme nos fornece. Mas é só uniforme de trabalho. Então, o que é, afinal de contas, existir? Como ele está falando aqui, o que é existir? É participar da criação. Mas como? Pelo sentimento e pelo raciocínio. É ser alguém, alguma coisa no concerto do universo. Então ele deixa bem claro. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. E estão se desenvolvendo e vai levar muito tempo se desenvolvendo. Mas para quê? Para desenvolver o sentimento e o raciocínio. Ou seja, o amor e a sabedoria. Para produzir e contribuir na criação divina. É esse o objetivo. Ah, por que eu existo? É para isso que você existe. Deus não te criou para você ser uma pedra e aguardar tudo se transformar à sua volta. Isso pertence ao reino mineral. Deus não te plantou fixo para dar flores e frutos fixamente em um único ponto. Isso é um papel do reino vegetal. E Deus não te criou explicitamente no reino animal para só preservar a espécie, com fragmentos de inteligência, chamado instinto, preservar a espécie e manter a vida. Não foi para isso que você foi criado. Você agora está no reino hominal. O seu objetivo, a sua natureza íntima é a fraternidade. É o desenvolvimento do amor e da sabedoria. Então, participar da criação, pelo sentimento e pelo raciocínio, é ser alguém, alguma coisa. Como assim ser alguém, alguma coisa? É ser alguém importante na sociedade? É alguma coisa do ponto de vista da estrutura organizacional das cidades? É óbvio que não. É ser alguém, alguma coisa, contribuindo com amor, gerando trabalhos por amor, gerando resultados para participar da criação, observar todos os corações da Terra e amparar por desenvolvimento de todos eles. Você não quer mais saber de evoluir sozinho. Você quer que todos façam parte desse grande concerto no universo. Então, na condição de encarnados, raros assuntos confundem tanto quanto a morte. E é verdade. Ela sempre foi interpretada erroneamente, como o fim daquilo que não pode desaparecer. E já tivemos inúmeras provas. O nascimento de Mozart é impressionante, aos 4 anos de idade, compondo orquestras, compondo músicas incríveis, tocando piano, violino com extrema facilidade. Aqueles recursos já haviam sido desenvolvidos, levou muito trabalho, séculos se desenvolvendo. Igualmente aquela sensibilidade para capturar a essência divina para expor no formato de música. E assim somos nós em todas as atividades. Temos que abrir o nosso pensamento para absorver, buscar, pedir e buscar, para buscar essa essência divina, para podermos aprender a expressá-la. Não parte de nós. São expressões divinas que nós vamos absorver esses recursos através de executando eles para outros corações. Então,
tudo que nós estivermos desenvolvendo para o progresso, nosso progresso espiritual, temos que entender que tudo isso é verbo, é ação, é dinamismo. Então, é imprescindível, portanto, esperar em Cristo com a noção real da eternidade. Por que esperar em Cristo? Por que ele usa essa expressão, esperar em Cristo? Porque é o Cristo que está patrocinando todos esses recursos. Ah, fulano tem uma grande mediunidade. Ah, Chico Xavier tem uma grande mediunidade. Não é dele. Esses potenciais, esses fluidos, a mais que esse espírito vem na Terra reencarnar, não é dele, pertence ao Cristo. É patrocínio do Cristo. E ele está patrocinando todos os recursos para que possamos empreender no bem. Só para termos uma ideia, os recursos da mediunidade não são depositados somente em corações que amam. Eles são depositados em todos, sem exceção. Em todos, recursos mediúnicos para se conectar com pensamentos mais nobres, para ajudar, consolar, para amparar, é algo que é fornecido para todos, para que todos possam ter a experiência de produzir o bem. Isso não é cerceado a ninguém. Então não podemos acreditar que isso para com a morte do corpo físico. Igualmente, a mediunidade não ocorre só no corpo físico, ocorre igualmente de desencarnado para desencarnado. Então, todos os valores de desenvolvimento do espírito são continuamente emprenhados e empregados, estejamos na indumentária física, na vestimenta física ou fora do corpo físico. O processo continua. Então, ele deixa claro essa filosofia do imediatismo. Tudo tem que ser rápido, tudo tem que acontecer rápido. Você não vê ninguém querendo... tem um projeto. Qual projeto? Eu vou plantar uma árvore que leva 100 anos para crescer. As pessoas não se estimulam com esses tipos de projeto. Porque vai levar 100 anos, ela não vai ver a árvore no tamanho normal, e natural, vibrante, de 100 anos de idade. Por quê? Porque vivemos uma filosofia do imediatismo. Até mesmo no passado, diversas, centenas de civilizações empreenderam tarefas que levaram centenas de anos para se desenvolver certos desenvolvimentos e certos recursos naquela sociedade. Então, observamos alguns exemplos na Terra, sim, que não são imediatistas, mas é muito raro. Tão raro que a gente fica analisando. Nossa, olha as pirâmides do Egito. Deve ter levado 1000 anos construindo. E está aí, sempre desafiando o tempo, sofrendo erosão lentamente. Por que estamos somente preocupados com o imediatismo o tempo todo? E o que isso impacta em nossas consciências? Transforma cada ser humano em criança, seja homem ou mulher. Transforma cada um em criança, que quer na hora, quer o prazer na hora, quer viver o máximo na hora. Não quer construir nada que possivelmente sequer ela vai viver. É esse o grande desafio. Você vai produzir o bem sem esperar nada em troca. Quem sabe será fornecido esses recursos, o reflexo desses recursos desenvolvidos em outras existências. Você não está mais preocupado com isso. Você não é mais criança, você não está disputando o ursinho com outros homens, ou com outras mulheres, com outros espíritos. Você não está disputando receber prêmios. Você só quer saber de desenvolver o seu mundo íntimo em amor e sabedoria igualmente de todos. Você quer se enfileirar no projeto do Cristo, de desenvolvimento da humanidade. E não quer saber de ficar recebendo benefícios depois. De forma alguma. Então é algo completamente diferente da filosofia da Terra. A filosofia espírita cristã é diferente, 100% diferente de todas as filosofias da Terra. Não bate nenhuma igual. Então, não vos prendais à idade do corpo físico, às circunstâncias e condições transitórias. Mas eu não entendo, meu corpo físico, eu estou na velhice, eu não consigo fazer certas atividades mais. O seu pensamento foi bloqueado? O seu potencial de amar foi diminuído?
As suas disposições de gerar palavras de conforto, de carinho, foram desligadas? Não. Todos os potenciais da alma continuam ali presentes. Então vamos observando que a experiência no corpo físico, ele ensina, através das circunstâncias, das condições transitórias, empenharmos cada vez os recursos das nossas almas. Os recursos anímicos. Se eu não posso mais fazer certas atividades físicas, empenhe mais os seus recursos, os seus potenciais anímicos. Da fala, do pensamento, da prece, da oração, de um bom conselho, de um bom comentário. Podemos contribuir sempre. Ninguém está bloqueado de contribuir. Sempre estaremos capacitados em contribuirmos. Então não são circunstâncias e condições transitórias que nos bloqueiam. Nós gostamos da ideia de nos prendermos à idade do corpo físico como uma desculpa. Temos que entender que existe essa possibilidade de sentimentos em nós mesmos. Então, indagai da própria consciência, se permaneceis com Cristo, em toda e qualquer circunstância, seja na infância, idade adulta ou na velhice. Em qualquer circunstância, você permanece com Cristo. Ou seja, preocupado em desenvolver o bem, preocupado em exercer a caridade, benevolência para com todos, ou seja, gerar o bem sem esperar nada em troca, só porque você quer ser bondoso. Indulgência, ou seja, indulgência para com as imperfeições alheias, ou seja, compreensão, tolerância para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Você sabe empreender e empregar essas ferramentas do amor no dia a dia? Porque ela é independente do corpo físico, totalmente independente. É um princípio de consciência. Você está seguindo essa consciência? Você está seguindo esses valores que você quer realmente emanar continuamente? Então, esse ato de indagar, de questionar, é o que todos sugerem como meditação diária. Medite sobre como está agindo e reagindo, como você está sentindo, como que você reage a certas notícias. Que hoje em dia somos bombardeados por todas as notícias do planeta. Como você reage? Como a sua consciência reage? Você acredita que está reagindo conforme os preceitos do Cristo? Então temos que compreender que o processo de desenvolver e de agir requer um trabalho incessante, de agir no bem, de pensar no bem. Ver notícia ruim, você sabe pensar no bem próximo de uma notícia ruim? Alguém pensou mal do outro, falou mal do outro, você é capaz de fazer uma prece por aquele outro? Você é capaz de gerar pensamentos positivos no ambiente onde todos estão gerando pensamentos negativos? Porque essa é a verdadeira permanência com Cristo. E aguardai o futuro, amando e realizando o bem. Ele deixa claro. E aguardai o futuro, amando e realizando com o bem. Por quê? Novos valores, novas oportunidades de produzir ainda mais o bem, de produzir exemplos e de produzir experiências de amor vão ser fornecidas. Convictos de que a esperança legítima não é repouso, e sim confiança no trabalho incessante. Então que possamos sempre dinamizar o nosso mundo íntimo, a exercer a paz, o amor, a fraternidade em todos os momentos, em todas as situações. Que possamos sempre adormecer para sair do corpo físico pedindo: Senhor, que eu possa realmente dinamizar os recursos da minha alma, mesmo durante o sono. Que eu possa aprender, absorver melhor inspirações para exercer o bem. Que eu possa até aprender como fazer o bem, mesmo fora do corpo físico durante o sono. Que eu não fique buscando todos os buracos e problemas de estar zangado, descontente. É admitir, sou eu que vejo tudo distorcido. Sou eu que vejo tudo ruim e mal na Terra. Eu não entendo a escola. A estrutura da escola eu ainda não entendi. Então a gente tem que pedir esses tipos de ajuda, inclusive durante o sono.
para acessar novos recursos, acessar novos aprendizados, ter aquela boa vontade e a coragem de estar sempre buscando esse trabalho incessante de construir o amor e a sabedoria para a vida eterna.